Então, muito bom dia a todos. Estamos aqui para a nossa reunião dia 22 de agosto de 2023. Hoje, excepcionalmente, uma terça-feira, porque amanhã, 23, coincide também aqui com um conjunto de festividades em torno das festas concelhias de São Bartolomeu. E, portanto, assim sendo, cumprimento-vos a todos mais uma vez e também a quem nos vai acompanhar através da transmissão digital. Começamos então pela apreciação e votação da ata da reunião anterior. Queria saber quem se quer inscrever. Ninguém. Punha então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Passamos ao período de antes da ordem do dia. Queria saber quem se quer inscrever. Senhor Vice-Presidente, Senhora Vereadora Anabela Cardoso, Senhora Vereadora Célia Azevedo, Senhor Vereador Paulo Portela. Faz favor, Senhor Vice-Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos os colegas e aos colaboradores do município, a quem nos vai ver lá em casa nos próximos dias. Sr. Presidente, só mesmo para dar nota aqui de duas ou três situações que se prendem com alguns dos meus pelouros. Desde logo aquilo que tem sido a realidade destes últimos 2 dias, que se prende com os fogos florestais e o facto de no município estarmos, mesmo no dia 2, em que decorre esta reunião, estamos com o maior incêndio que tivemos até ao momento durante este período de maior calor. Dar conta a quem nos ouve que realmente aquilo que tem sido a atuação, quer dos corpos de bombeiros locais, quer de todos os corpos de bombeiros e outras forças que têm vindo para o local, tem sido um trabalho excelente, que tem permitido realmente que os incêndios não tomem proporções que venham a pôr em causa até ao momento habitações e pessoas, sempre nessa preocupação dessa salvaguarda e felizmente até ao momento conseguimos, apesar de já haver bastante área ardida, conseguiu-se evitar essas possibilidades de ocorrências em casas ou em bens de qualquer município do nosso concelho. Também um registro para aquilo que tem sido a forma como nos têm sido disponibilizados os meios. Tenho tido a oportunidade também de estar junto dos diferentes postos de comando e perceber que realmente aquilo que tem sido a disponibilização de meios que também tem ido muito de encontro às necessidades e àquilo que é os pedidos de quem está a comandar os diferentes teatros de operações e de salientar isso e aproveitar para apelar a todos os que nos vão ouvindo para continuarem a ter as regras e aquilo que está estipulado, nomeadamente no manuseamento de máquinas agrícolas, para terem muita atenção, para evitarem a utilização dessas máquinas. Nós estamos vindo a perceber que realmente a vegetação é muita e há muitas limpezas para ser feitas, mas em períodos como este de altas temperaturas e de baixa umidade não devem ser utilizadas e apelar a quem nos ouve para realmente não fazerem a utilização desse tipo de máquinas. Depois um pequeno registro daquilo que foi a nossa Semana da Juventude, que, como já falava na última reunião, que estávamos a meio desta Semana da Juventude, aquilo que foi as atividades propostas, temos a noção que foram disponibilizadas a todos os baionenses. Algumas delas permitiu ir um bocadinho além e disponibilizar a vários jovens que também estavam por cá pelo território nesta altura de verão e, na nossa opinião, saldamos a atividade com um bom número de participações e com um registro muito positivo daquilo que foi proporcionado aos nossos jovens. Depois também um registro para aquilo que foi o encontro de imigrantes baionenses, que mais uma vez teve bastante afluência, cerca de 300 pessoas que se inscreveram e que estiveram presentes no encontro promovido pelo município e que mais uma vez foi de encontro àquilo que eram as vontades e a forma como cada um dos imigrantes agradeceu e registou esta atitude do município. Demonstra que realmente é uma atividade que penso que devemos manter porque vai muito de encontro à vontade e permite-lhes um convívio entre eles que de outra forma se calhar não teriam. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Sra. Vereadora Anabela Cardoso, faz favor. Muito bom dia a todos. Portanto, eu queria aqui fazer uma referência de que a Câmara Municipal de Valongo está a organizar entre 25 e 27 de agosto o Entre Linhas, que é a festa do ferroviário ligada à promoção do caminho de ferro.
Convidaram-nos para estar presente e Baião estará representado durante esses dias no Largo da Estação a Hermesinde pela Associação dos Caminhos de Jacinto, que fará uma promoção não só do nosso território, mas também dos nossos produtos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Sra. Vereadora Célia Azevedo, faz favor. Muito bom dia, Sr. Presidente, todos os presentes e quem posteriormente irá assistir a esta sessão. Iniciada a minha intervenção, felicitando a doutora Isabel Monteiro, que hoje está a secretariar esta reunião, desejar-lhe todas as felicidades e, tal como a doutora Ana Paula, fará com certeza um bom trabalho. Depois, voltando às estradas nacionais que servem o nosso Conselho, não fiquei, mais uma vez, muito esclarecida. Já sei que o Sr. Presidente me disse que as estradas nacionais não são da responsabilidade desta autarquia, contudo, continuamos a ver que não estão limpas e deduzimos que o Sr. Presidente tenha, junto deste Instituto, tentado saber o que se está para breve essa intervenção ou não. Também tem chegado até nós relatos, e nós vemos por aí, de um aumento exponencial de animais abandonados, concretamente cães abandonados. Nas épocas de férias, não só no Concelho de Baião, isto é um problema que se nota em todo o país. Pronto, também sabemos que o canil municipal não dará a resposta, como é óbvio, não é? E dado a sua dimensão, não dará a resposta que seria a desejável. Contudo, continuamos a achar que o CRO já devia estar em funcionamento, parece-nos que não estará, e gostaríamos de saber o ponto da situação. Também soubemos, não é, porque é público, e tudo que é público, obviamente, que é de conhecimento geral, foram recebidos neste Salão Nobre, houve, portanto, uma sessão de boas-vindas para os ranchos folclóricos. Estranhámos não termos sido convidados, sendo aqui uma recepção a ranchos que vêm ao nosso Conselho, achámos que devíamos ter sido convidados. Alguma razão deve haver para não ter havido este cuidado. O Sr. Presidente fará o favor de nos esclarecer. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Sra. Vereadora Paulo Portela, faz favor. Muito obrigado. Cumprimentar o Sr. Presidente de Câmara, senhoras e senhores vereadores, os colaboradores da autarquia e aqueles que nos vão ver lá em casa. Sr. Presidente, a minha intervenção é relacionada com a Feira do Banho. Recebi um e-mail de um munícipe, ou de uma munícipe, que dizia que tentei comprar bengalas de gestação que se encontravam em exposição e o funcionário disse que não era possível, isto na feira do Anho Assado. Ou seja, as bengalas estavam expostas, os livros, sobre municípios, apenas para exposição. E diz que lhe deram a informação para comprar as bengalas na Dolman. Portanto, nós apelávamos a que nas próximas feiras tivéssemos lá este material para venda, porque acho que fazia todo sentido nós termos lá isto no stand e conseguíssemos vender o material. Depois, em relação à última reunião, e vamos voltar a falar do urbanismo. Sr. Presidente, tivemos aqui um munícipe, na última reunião, no período do público, e o que eu queria apelar, a primeira coisa era que os serviços, quando os munícipes vêm à Câmara para falar nas reuniões de Câmara, se exigissem só a perguntar a identificação dos munícipes, porque acho que não faz sentido nenhum estarmos a perguntar aos munícipes o que é que eles vão dizer, o que é que não vão dizer, o que é que deixam de dizer. E, portanto, apelava ao bom senso de perguntarmos a identificação do munícipe e deixarmos os munícipes, quer quando entram desta Câmara e dizem que vem à reunião de Câmara, quer quando entram deste salão, que deixemos os munícipes livres, sem os condicionar e dizer sequer o que eles vão falar, deixá-los livres. Depois, em relação ao assunto criado pelo munícipe, eu perguntava se ficou resolvido, como é que ficou resolvido, e se faziam sentido as queixas que o munícipe aqui dizia. E depois, ainda outra coisa que era, o Sr. Presidente, na altura, após uma intervenção minha, dizia-me que quando os colaboradores ou qualquer membro do Executivo estão ausentes, os serviços não param de funcionar, uma vez que todo o funcionamento da Câmara tem um sistema de redundância, em que quando alguém não está, há de haver sempre um substituto. Ora, Sr. Presidente, o que é que aconteceu é que no fim da reunião, o Sr. Presidente deslocou-se a falar com o munícipe e não conseguiu, ainda estávamos em período de expediente, não conseguiu arranjar um colaborador desta autarquia que resolvesse o problema ao munícipe naquele dia. O munícipe teve que, de certeza, penso eu que agendou uma reunião, por isso foi isso que ficou acordado, mas o Sr. Presidente tentou aqui falar com alguém, tentou falar inclusive com o vereador Henrique, ele não lhe respondeu porque estava
problemas de saúde, e o Sr. Presidente não conseguiu arranjar ninguém. Portanto, eu pergunto, e toda a gente sabe, que faltando algumas pessoas dentro da autarquia, os serviços param. Depois ainda, em relação ao urbanismo, é público de que, por ordens superiores, há técnicos que vão deixar de gozar férias, que se cancelaram as férias. Eu pergunto, isto é verdade? E se é verdade, a Câmara vai pagar as custas que, eventualmente, despesas que esses técnicos têm ou tiveram com a marcação das suas férias? Portanto, gostávamos de ver isto esclarecido. Depois, em relação à adega cooperativa, o Sr. Presidente explicou-nos aqui o processo. Nós gostávamos de saber quanto é que se gastou nos projetos de arquitetura e especialidades que a Câmara mandou fazer, como foi aqui referido, e assim agradecemos depois a resposta disto. Depois, sobre a motonáutica. Sobre a motonáutica houve notícias e eu queria que os baionenses se lembrassem que este Executivo, com este Executivo perdemos o Rally de Portugal, prova que o turismo de Portugal continua a apoiar. Lá se saberá porquê, mas continua, é sinal que tem um impacto no país. E depois também dizer ao Sr. Presidente que ficou de me trazer umas declarações que eu fiz acerca do Rally, que eu não me lembro, mas o Sr. Presidente disse que eu tinha feito e eu agradecia que este trouxesse para eu saber onde é que efetivamente me referi ao Rally de Portugal ou ao Rally. Depois começámos a investir na motonáutica, depois de termos perdido o Rally. Dizíamos que a motonáutica era qualquer coisa de importante para a divulgação do Conselho e que era importante para dinamizar a economia. Tanto que foi feito um estudo e, na altura, alguém deu um número que a motonáutica tinha um impacto na economia do Conselho de 2,3 a 2,5 milhões de euros. E, portanto, depois perdemos a motonáutica. E perdemos, e por declarações públicas, disseram-nos que, inclusive, era por causa do mal-estar entre o Clube Náutico e a Federação Portuguesa. O que significa a Federação Portuguesa de Motonáutica? O que significa que isso nós já sabíamos. Só que durante 2 anos o Clube Náutico foi afastado, ou melhor, não fez parte, e o Sr. Presidente e a Câmara Municipal, este Executivo, nunca se importou com isso. Mas perdemos a motonáutica. Agora dizemos que o atletismo é que vai ser a grande coqueluche de Baião, sendo que na freguesia onde nós vamos fazer o atletismo, já lá existia uma prova com muita história. E, portanto, em vez de uma, vamos ficar com 2. Será isto possível? Não sei. Mas nós achamos que ainda não vamos ficar por aqui, porque eu acho que ainda durante este mandato ainda vamos ter uma prova de ciclismo aqui no Conselho de Baião. E também, por isso, deixamos aqui um apelo. É que entendemos que se um dia enverdarmos por ciclismo, que eu acho que sim, tenhamos cá o início ou o fim de uma etapa da volta a Portugal. Mas deixar também aqui um desafio e uma proposta. Não é um desafio, é uma proposta. Porque a motonáutica... Sr. Vereador, queira terminar, está bem? Um minuto, Sr. Presidente. Faz favor. A motonáutica fazia parte do plano e orçamento para este ano. Portanto, nós achamos que o valor, e propomos à Câmara, que o valor que não foi gasto na motonáutica este ano seja dividido pelas EPSS e pelas corporações de bombeiros do Conselho. Achamos que era importante, nesta fase, podermos dar mais um apoio, ainda pegando ali nas palavras do Sr. Vice-Presidente, de que os bombeiros têm feito um bom trabalho, as IPSS também. O custo de vida continua alto, como toda a gente sabe, e, portanto, fazíamos esta proposta aqui para que isso ficasse bem claro. E, por último, dizer aos baionenses, porque eu sou muitas vezes abordado na rua, e dizer aos baionenses o seguinte: tivemos cá o Papa Francisco e há uma coisa que eu gostava que os baionenses, um apelo que ele fez e que eu gostava que os baionenses também começassem a pensar seriamente nisso. E um dia vou explicar porquê. Não tenham medo, manifestem-se, não tenham medo. Muito obrigado, Sr. Vereador. Portanto, 2 ou 3 considerações prévias. Uma é que realmente hoje aqui a Isabel, que tem vindo a apreender também aqui o funcionamento, precisamente pelo tal sistema de redundância, e, portanto, também felicitá-la por isso. Fará certamente um bom trabalho. Depois também informar que o Sr. Vereador Henrique não está hoje porque está a gozar o seu período de férias. Depois, algumas considerações aqui feitas. Sra. Vereadora Célia Azevedo, Estradas Nacionais. Eu deveria dizer só ao Sr. Vereador, não tenho mais nada a dizer, tenho vindo a falar nisto
todas as vezes. Enfim, entendo já que, fazendo a mesma pergunta, sabe da resposta, porque já lhe dei várias vezes e, portanto, começo a entender que a sua pergunta é só no sentido de ir alimentando algum descontentamento que há por parte da população, com razão, relativamente ao estado da limpeza das estradas nacionais, que, conforme disse bem, não são da nossa responsabilidade. Na última reunião de Câmara já fez essa interpelação e o que eu lhe disse, digo-lhe hoje, é a Câmara de Baião, dentro daquilo que são também as suas atribuições e competências, que neste caso nem é atribuição nem competência, tem estado em contacto e a pressionar no sentido de que possam fazer essa limpeza. Portanto, essas limpezas sei que estão na 321, devagarinho, é o que eu sei dizer. E, portanto, esperamos e estamos a fazer as nossas diligências, questionando, mas se eles têm um plano de limpezas que é anual, não é? Por aquilo que sei, contratos das empresas que têm com a IP, e, portanto, sei que está a decorrer temos vindo a pressionar, mas não tenho nada a dizer-lhe de novo em relação àquilo que lhe disse já por diversas vezes. Quanto aos animais abandonados, é um problema também de sempre. Nós temos, nesta altura, nas nossas duas instalações, que nenhuma delas é um canil, a Câmara não tem canis municipais, portanto, tem um abrigo animal e depois tem uma estrutura, que era a estrutura inicial lá adiante no armazém, enfim, que não tendo até aquelas que são as condições ideais, mas são aquelas que são as possíveis, em função de um problema que tem vindo a aumentar ao longo dos anos e que tem a ver com a questão dos animais errantes e abandonados. E aproveito aqui esta sua interpelação para relembrar que, por mais abrigos animais, ou canis, ou CRO, que hajam, se os donos dos animais não forem responsáveis e responsabilizados, o problema nunca se vai resolver. Ou seja, os canis ajudam a resolver um problema que decorre muito, obviamente, daquilo que é a atitude das pessoas que os abandonam. É verdade que se os abandonar, quando os abandonam, eles já estiverem esterilizados, ou estiverem, enfim, chipados também, mas se estiverem esterilizados, já não se reproduzem, mas o que é certo também é que às vezes abandonam-nos sem eles estarem, enfim, esterilizados, e, portanto, a reprodução desses animais errantes também é um problema. E, portanto, obviamente eu aproveito isto aqui para sensibilizar, porque é muito importante que nós todos, quando fazemos estas interpelações, nunca nos esqueçamos de referir aquilo que é a responsabilidade de cada um, não só em relação a esta matéria, como em relação a todas as outras que muitas vezes aqui falamos. Depois, só para dizer que eu recebi a semana passada, uma delegação do PAN, Pessoas, Animais, Natureza, uma reunião longa, também a propósito a questão aqui da tourada, e eu convidei, já os havia convidado há um ano, só outra vez agora em torno da tourada, é que, enfim, foi possível fazer essa reunião, que me solicitaram agora, eu já tinha mostrado essa disponibilidade há mais tempo. Foi uma reunião interessante, em que falamos também da tourada e daquilo que é o nosso papel da Câmara Municipal, que limita-se a cumprir aquilo que é a lei e, portanto, enfim, quem pode alterar a lei é precisamente partidos como o PAN, porque tem representação na Assembleia da República,
mas tivemos muita oportunidade de falar sobre esta questão, fiz um ponto da situação e, para terem uma ideia, nós tínhamos já há 15 dias a nossa, enfim, capacidade máxima esgotada nas duas estruturas que temos, ultrapassava, salvo erro, os 90 cães, alguns deles com 12 anos, 11 anos, 12, não sei se alguns com 13 anos que os temos ali, portanto é um problema grave. O CRO, também não tenho muito a dizer, está, parece-me, fisicamente pronto e, portanto, é uma questão, penso eu, de semanas para que ele comece a funcionar. Depois, a recepção dos ranchos folclóricos, pronto, eu penso que se utilizou a metodologia de sempre, não uma iniciativa nossa. Portanto, a única coisa que fazem é pedir ao Presidente da Câmara para que eu os possa receber. Eu recebo muitas entidades, obviamente, durante o meu dia-a-dia. Se me disser assim, mas nós gostaríamos de estar, eu também não vejo que haja qualquer inconveniente e, portanto, tratarei de informar isso, neste caso, os responsáveis pelo rancho, e se assim entenderem, naturalmente, da minha parte, não há qualquer tipo de problema. Depois o Sr. Vereador Paulo Portela, a Feira do Anho Assado, e que alguém que lhe mandou um e-mail a dizer que queria comprar uma bengala e que foi informado que só estão lá para exposição, é verdade, como está em exposição muitas outras situações que lá estão, portanto aquilo é, digamos, o nosso posto de turismo avançado, e mostra ali muito daquilo que nós temos no nosso concelho. Portanto, o core daquilo não é a venda, não é? Portanto, quem quiser naquele dia comprar, tem outras opções de compra, não ali, mas compra nomeadamente na Dolman, onde nós participamos. Portanto, a Dolman, nós fazemos parte da Dolman, portanto, consegue-se essa situação. Se me disser assim, bom, mas no futuro poder-se-ia considerar essa possibilidade, eventualmente, está bem, mas aquilo, efetivamente, o posto de turismo ou melhor, aquele stand que nós temos ali é um posto de informação às pessoas, fundamentalmente em relação àquilo que é a nossa resposta em termos turísticos, não só naquilo que diz respeito a uma resposta institucional da nossa parte, de informação geral, mas inclusivamente depois de ligação com os operadores turísticos que temos no nosso concelho. Depois, no que diz respeito ao urbanismo, pronto, ao Sr. Vereador, o Sr. Vereador faz muito aí questão de, nas suas intervenções, do condicionamento e de não ter medo, e, bem, o senhor lá saberá onde é que quer chegar com isso. Dizer connosco isso não, enfim, quer dizer, não vinga, não é? Não sei porque é que as pessoas haveriam de ter medo. As pessoas têm tantas oportunidades, não só nas reuniões de Câmara, nas sessões de prestação de contas, nas sessões das iniciativas Câmara à porta, numa relação de grande proximidade, que me conhecem bem, e os senhores vereadores, olhos nos olhos, que sabem da nossa parte sim, sim, não, não. Costuma-se dizer, já lhe disse isto muitas vezes, quem mal não faz, mal não pensa. Quer dizer que o contrário pode ser verdade. Se o senhor vereador acha que há medo, e que o senhor tem medo, e que as outras pessoas têm medo, é natural também que o pense connosco, isso não vinga. Portanto, se me diz que os colaboradores, quando vem aqui alguém falar que tem que lhe pedir um conjunto de dados, tem que lhe pedir um conjunto de dados que decorre daquilo que é o que está legalmente imposto e que faz parte do nosso regulamento e que o senhor sabe. As pessoas têm que saber aqui, naturalmente, que uma vez que estamos a ser filmados, que naturalmente têm que conceder, por causa do regime de proteção de dados, os dados que lhes são solicitados, os absolutamente necessários, e é importante perceberem também que não se pode exigir a um município que saiba
nomeadamente o que é que a lei e o regulamento diz em relação àquilo que pode ser a sua intervenção. Quanto tempo tem, qual é o âmbito da sua intervenção, quer colocar perguntas, que depois portanto, que não pode estar aqui a falar connosco. Se já reparou, já houve uma altura ou outra que as intervenções do público saem um bocadinho daquilo que são as regras. Recorda-se certamente que uma dessas vezes eu tinha que estar quase sistematicamente a interromper um senhor, vieram aí um casal, porque o senhor queria falar de nomes de outras pessoas e, portanto, é perfeitamente natural, eu nem sei, não faço ideia o que é que o colaborador ou a colaboradora, que por norma é quem me assessora aqui e que leva a folhinha lá para as pessoas assinar, eu não lhe estou a perguntar o que é que lhe foi dizer, mas vai-lhe dizer certamente as regras de funcionamento. Qualquer outra interpretação que o senhor vereador lhe queira dar é só porque lhe dá jeito, porque as pessoas têm um medo terrível, mas não faz sentido nenhum no meu ponto de vista. Depois, se as queixas faziam sentido ou não, ao Sr. Vereador, parece-me que não, mas não está cá hoje o Sr. Vereador Henrique, que depois fez questão e o Sr. Vereador Henrique, conforme sabe, é vereador a meio tempo, portanto tem dias de atendimento, segundas, quartas, sextas, e quando diz um sistema de redundância, então é a prova que não há sistema de redundância, porque se ele não estava, é depois... Bom, vamos lá ver, mas não é redundância para hoje. É um assunto que eu tenho hoje, se tiver a ver com urbanismo, o Sr. Vereador não está hoje, porque ele está às segundas, quartas, sextas. Portanto, naquele dia ele não esteve, marquei com ele no dia em que ele cá esteve. Portanto, a redundância não é estalar os dedos, é dizer assim, o mundo não para por causa disso. Os serviços foram ver como é que era para, quando o Sr. Vereador veio, os receber na parte final desse encontro em que foi sugerida a presença, nomeadamente do seu técnico responsável, veio saber que afinal o senhor não estava na posse dos dados todos. E ainda bem que se pôde esclarecer isso. Hoje o que estamos a fazer quando há estas dúvidas o requerente vem acompanhado com o técnico para se perceber, e tem-se vindo a perceber, que afinal muitas das coisas que o senhor aí diz, que se calhar porque lhe dizem, depois não são bem como o senhor diz. O senhor disse aqui a dada altura, eu fiquei com a ideia, não sei se recordam, que tinha cá o processo desde há quanto tempo, e que, agora estou a citar de memória, mas que me disse que numa primeira fase não lhe pediram livro de obra e agora lhe estão a pedir livro de obra, e de repente também fico na dúvida, então há um ano ou dois não lhe pediram o livro de obra e agora estão-lhe a pedir. Não, veio saber, e eu percebi mal ou qualquer coisa, mas é que esse processo data de 1997, salvo erro, em que, nessa altura, pelos vistos, nem sequer havia livro de obra. E, portanto, quando o senhor aqui vem, na sua boa-fé, certamente disse-lhe da maneira que ele entendeu o processo ou o que lhe contaram. E é por isso que eu lhe disse assim, eu acho isto muito estranho. Mas penso que está mais ou menos esclarecido, mas eu depois vou pedir ao Sr. Vereador que na próxima reunião faça esse mesmo enquadramento. Basicamente, parece-me que do nosso lado, agora não tenho a certeza absoluta, mas penitenciar-me-ei se aquilo que vou dizer agora estiver errado. Do nosso lado está, salvo erro, desde o final de junho, portanto não é há 2 anos, nem há não sei quantos. Mas na próxima reunião o Sr. Vereador fará o ponto da situação. E, portanto, o Sr. Vereador, quanto à redundância, é nós sabermos em cada momento que quando não está um colaborador, quem é que o substitui. E isso foi isso que eu quis dizer, e existe. Por exemplo, ninguém vai de férias
se não garantir que nos serviços há alguém que responde por ele. Se me disser assim, bom, mas faz exatamente a mesma coisa ou com a mesma performance, se calhar não. Mas há um sistema de redundância, ou seja, quando o Presidente não está, assume o Vice-Presidente. Quando um vereador que tem uma competência delegada não está porque está de férias, quem assume essa competência, à partida, é o próprio Presidente da Câmara. Mas é verdade, no caso do vereador, se é um assunto que ele está a acompanhar, imagina que quando tenho que substituir o vereador do urbanismo, só o substituo quando tenho que assinar por ele um despacho qualquer que os serviços tramitaram. Simples. E vem hoje aqui uma proposta à reunião de Câmara que é assinada por mim. Porquê? Porque foi informada, preparada nas férias da senhora vereadora Anabela Cardoso. Penso que é o ponto número 1 e, portanto, que é o plano de transportes, plano escolar de transportes, e, portanto, ela não está, eu avoco essa competência. E, portanto, agora não há dúvida que a redundância, quando diz que é redundante, então, mas depois a pessoa não está... Não, quer dizer, não é estalar os dedos e agora tenho aqui alguém. O que eu quero dizer é que o assunto anda. Depois do cancelamento de férias. Bom, o cancelamento de férias, alteração do período de férias, é uma situação, enfim, regular. Não, sempre que possível não o fazemos, mas por necessidades imperativas de serviço, faz-se. Eu já fiz 1 ou 2 vezes, precisamente para garantir os serviços que não param. E, portanto, se houve, e depois cada um, vereadores, chefias, tem essa autonomia, tem que me garantir a mim e ao Executivo precisamente que as coisas não parem, temos de salvaguardar sempre aquilo que é o interesse público e, portanto, quando é preciso alterar férias, portanto, altera-se. Aí depois, e se houver despesas, bom, a lei deve clarificar isso. Não lhe sei agora dizer. O que é certo é que eu já alterei férias a colaboradores e, se for necessário, hei de fazer outra vez. O que é que nós temos vindo a sensibilizar todos e, enfim, e tem corrido mais ou menos bem. É precisamente para não termos que alterar férias, é que entre todos os setores se articulem muito bem para garantir que quando uma pessoa não está, a outra tem que estar. Imaginem, ir 2 pessoas do mesmo serviço em simultâneo de férias. À partida não deveria ser assim. Se articularem entre eles, está bom para o serviço. Se não estiver, até quem define as férias pode, a martelo, entre aspas, impor períodos diferentes. Em última instância sou eu, portanto é o normal de funcionamento. Se de repente, mesmo depois de haver essa articulação, houver uma necessidade imperativa, obviamente nós usamos essa faculdade, ou quem tem esse poder, para o poder fazer. Depois, processo da adega e quanto é que custou o projeto. Eu penso que este projeto foi feito por uma arquiteta que, portanto, foi daquela equipa que nós contratamos em regime de avança. Portanto, não há um valor, digamos, objetivo, decorre da avança que tem, que nos foi fazendo vários projetos. Depois, não sei se as especialidades, se se evoluiu, ainda não há especialidades, portanto, eu vou-me inteirar melhor, depois farei chegar essa informação, mas penso que nós não contratamos alguém para fazer aquele projeto, portanto, decorre de um conjunto de vários projetos, penso que foi a arquiteta, foi Filipa Rocha, mas depois confirmo. Rally de Portugal, motonáutica, atletismo, portanto, um ponto longo. Primeiro, começar por clarificar o seguinte: eu não me ocorre que, em algum momento, houvesse alguma informação, ou escrita ou veiculada, nomeadamente por qualquer membro desta Câmara, de que a motonáutica tinha um retorno de 2,3 a 2,5 milhões de euros. Portanto, depois gostava que o Sr. Vereador me pudesse também clarificar onde é que viu isso, não é? Que a motonáutica tinha
esse retorno. Dizer o seguinte, Sr. Vereador, eu aprecio a forma como, em relação a determinados assuntos, o Sr. Vereador é capaz de dizer uma coisa e, passado algum tempo, o seu contrário. Já vimos isso em várias situações, até já lhes trouxe aqui algumas. Esta parece-me mais uma. É que o Sr. Vereador, eu depois, na próxima reunião, quanto tal, vou-lhe trazer isso, até porque me falou aqui de um outro assunto que eu também já tinha dito, que traria aqui a propósito do rally. E, portanto, não me iria deter muito sobre isso, apesar do rally ter aqui só em papel, mas depois, na próxima reunião, vou-lhe depois trazer aqui assim. Eu tenho ideia, Sr. Vereador, que o Sr. Vereador, mesmo nomeadamente em relação à motonáutica, foi um grande defensor do seu final, porque chegou aqui a dizer, acho eu, que a motonáutica sem o Clube Náutico de Ribadouro, nunca mais. Ora, o Clube Náutico de Ribadouro foi expulso da Federação Portuguesa de Motonáutica. Há 2 anos eu fiz tudo o que estava ao meu alcance para que as coisas corressem bem, mas, enfim, não sou obrigado a pôr 2 entidades. Agora, eu acho curioso, é o senhor agora estar a chorar sobre leite derramado, quando foi um dos vaticinadores da carreira, sem o Clube Náutico nunca mais. Então o senhor já antevia que, se a coisa não evoluísse, era aquilo que o senhor estaria à espera. Agora, motonáutica, Sr. Vereador. A motonáutica e o senhor já teve a oportunidade de ver as minhas reações, certamente, no jornal. É muito simples. 3 pilares fundamentais. Efetivamente, uma das questões principais tem a ver com o financiamento. Uma prova de motonáutica custa, enfim, segundo valores, também aqui a citar de memória, mas que tenho conhecimento em anos anteriores, custa entre 140 a 150 mil euros. A Câmara Municipal, ao longo deste tempo, desde quando temos o campeonato de Fórmula 2, o Campeonato do Mundo de Fórmula 2, 2015, salvo erro, depois 2016, ou foi num ano ou noutro que retornou, nós tínhamos uma participação que ia variando entre 25 mil euros, 30, 40 mil, penso eu. E porquê? Porque havia aqui apoios por parte do Turismo de Portugal, que depois, em articulação com o Turismo de Porto e Norte, participavam na prova com valores variáveis, mas penso que chegavam a 70 mil euros, 80 mil, salvo erro. E, portanto, mas todos os anos, eu recordo-me bem que tinha que ir lá bater à porta do Turismo de Portugal, no Secretaria de Estado do Desporto, que às vezes também dava através da Secretaria de Estado e do IPDJ, penso eu também, uma verba, mas Turismo de Portugal tem sido política deles, eu não estou a dizer que concordo ou não, mas dizer que tudo o que é desportos motorizados eles deixariam de apoiar. É verdade que eu lhe atirava sempre, bom, mas parece-me que continuam a apoiar outros desportos motorizados, nomeadamente o MotoGP, que me parece que tinha esse apoio, parece-me, e o Rally, apesar de sistematicamente dizerem que também tem sido uma coisa muito complicada a questão do Rally de Portugal, e aí não tenho a certeza se deixaram mesmo de apoiar e conseguiu-se verbas por outra forma. Mas o que é certo é que nos iam dizendo que, enfim, mesmo quando apoiavam, mas nós vamos ter que deixar de apoiar as provas motorizadas pelo impacto ambiental, e até me atiravam com a ideia, até vocês que são destino turístico sustentável, então uma prova dessas. E eu dizia, bom, mas se isso é verdade, também é verdade que, em tese, não estamos impedidos disso. A prova é que o temos tido a certificação como destino turístico sustentável, porque o que as entidades que nos certificam dizem uma coisa muito simples: têm que arranjar medidas compensatórias, plantar mais não sei quantas árvores, ter mais umas ações assim assado.
porque diziam, porque o problema é, se essa prova não for realizada ali, será realizada noutro sítio e, portanto, terá também impacto ambiental e, pelo menos aí, nós temos a certeza de que há essa medida compensatória. Considerem evitar, substituir por outras... Chegou-se a falar, inclusivamente, um dia em haver provas destas com os veículos serem movidos a eletricidade também, portanto, em vez de ser portanto, por combustíveis fósseis. E o que é certo é que 2020 foi o último ano em que o Turismo de Portugal, com verba transferida pelo Turismo de Porto e Norte, deixou de apoiar a prova. Quer dizer que em 2021 e 2022 já teve que ser a Câmara a suportar grande parte desta despesa. E, portanto, não haja dúvidas, uma das questões principais é exatamente a falta de financiamento. E, portanto, a Câmara meter 150 mil euros nesta prova, eu penso que não se justifica. Porque entre termos prova de motonáutica, disse a mesma coisa em relação ao rally. Sejamos muito claros, nenhuma das pessoas que aqui está nesta sala ou que nos ouve lá em casa gosta mais de rally do que eu, e até da motonáutica. Agora, eu não fui eleito para ser simpático, nem para fazer as coisas que eu gosto. Fui eleito para defender o interesse público e cumprir um programa eleitoral que está estabelecido. E eu, entre ter a prova de motonáutica ou outra coisa qualquer e falhar um compromisso com um Presidente da Junta, ou falhar um compromisso com a nossa população, não tenham dúvidas, não vou falhar um compromisso com a nossa população. É tão simples como isso. Se um dia, quer para o rally, quer para a motonáutica, tornar a haver um outro contexto, o rally, por exemplo, com as condições que foi em 2015 e 2016, com essas condições, nós estaremos disponíveis, acho eu, porque são valores que são comportáveis. Não sendo, defenderei sempre o interesse público, foi para isso que eu fui eleito. Pronto, primeira pilar, financiamento. Segundo, esse tal mal-estar entre Clube Náutico de Ribadouro e Federação Portuguesa de Motonáutica, que chegou ao ponto de, penso que em 2021, não tenho agora certeza, o Clube Náutico ter sido expulso da Federação e, portanto, causou aqui uma situação de grande desconforto, que é sabida, e eu fiz tudo o que estava ao meu alcance para os unir e, obviamente, disse sempre que, obviamente, a prova de motonáutica faz todo o sentido com o Clube Náutico de Ribadouro, que foi quem teve o mérito, ao longo destes anos todos, de trazer estas provas para cá. Também não foi possível. Ou seja, juntando à questão do financiamento, também esta situação também insustentável do ponto de vista financeiro, insustentável do ponto de vista da relação institucional, é outro fator. E conforme o senhor disse, que agora vem aqui e parece que dá a entender, que perdemos a motonáutica, parece-me que perdemos, e o senhor também, acho que queria que ela fosse perdida, porque disse, sem o Clube Náutico, nunca mais. Pronto. Quer dizer, como eu não os posso, ainda andei 2 anos aqui a tentar, não é possível, enfim. Terceira questão, sejamos claros também, que eu gostava muito de ter a motonáutica, como digo, e não há ninguém aqui que gostasse mais. Mas é verdade que tudo isto faz sentido numa lógica de promoção territorial. Ou seja, se o senhor me perguntar se hoje vamos imaginar pegar num evento que correu muito bem, o Festival do Banho Assado e Arroz de Forno, se me perguntar se hoje ele tem o mesmo, ou melhor, se é necessário cumprir o mesmo propósito quando ele começou em 2006, nós hoje já não precisávamos de ter o Festival do Banho Assado e Arroz de Forno da mesma maneira que precisámos naquela altura para promover Baião, para trazer pessoas ao nosso território. Quando o instalamos, foi claramente no sentido de contrariar aquela ideia de que Baião era muito longe. Fizemos um estudo, já vos falei nele aqui, que nomeadamente na área metropolitana de Porto as pessoas associavam a Baião, ok, lindas paisagens, boa gastronomia, boa hospitalidade das pessoas, mas longe. E, portanto, houve um conjunto de iniciativas que nós fomos tomando ao longo do tempo,
enquanto estratégia de promoção territorial para trazer cá as pessoas. Hoje, o Festival do Banho Assado é mais alimentar a chama do que propriamente nós hoje termos que continuar. Hoje as pessoas já vêm a Baião. Vamos ter um problema, já o antecipamos, é de um dia destes, conforme também já aqui foi falado, nomeadamente até pela bancada do PSD. Quando se diz, quando fazemos os percursos pedonais, temos que ter cuidado para depois não haver uma massificação, porque senão vão estragar. É isso mesmo. É isso mesmo. E, portanto, o Festival do Banho Assado, a Feira de Fumeiro de Cozida Portuguesa, a Casa de Baião no Porto, quando percebemos ali em 2009, 2010, com os voos low cost, que chegavam ao Porto, havia muita gente no Porto, e nós dizíamos, bom, ter ali uma janela para trazer as pessoas ao nosso concelho, os turistas também. Fez parte de uma estratégia. Como fez parte de uma estratégia, ali em 2014, 15, 16, com os vídeos promocionais que fizemos, alguns deles ganharam prémios internacionais. E era muito importante, foi muito importante o rally quando veio para o Norte, precisamente também por essa via, trazer pessoas cá. E a motonáutica enquadrou-se precisamente nessa lógica também. Ou seja, a motonáutica mais até que o rally, porque o rally é importante se tiver transmissão televisiva, no meu ponto de vista, ou seja, para além da questão desportiva, competitiva, e as pessoas gostam de ir ver, mas em termos de interesse público, de promover o nosso território fora, tem interesse se tiver transmissão televisiva, em direto. Porque em direto está 1 hora ou 2 horas a falar em Baião. Se for só a síntese que dá no telejornal, o que se vê é um carro a passar e vê-se pó, que é igual aqui em qualquer outro sítio onde passa o rally, com exceção talvez do salto em Faf, que toda a gente quando vai aqueles é Faf. O resto, o que nós vemos, se é só o resumo que dá na televisão do rally, é um carro a fazer pó. Portanto, estou a falar em termos de projeção para o exterior. A motonáutica tinha uma vantagem em relação desse ponto de vista, em relação até ao rally. Porquê? Porque com transmissão televisiva, porque durante 2 horas ou 3, uma tarde, estão a mostrar das zonas mais bonitas deste planeta. E, portanto, teve o seu efeito também aí, que foi calculado. Nós hoje, felizmente, temos uma resposta ao nível turístico, não só de qualidade de resposta dos nossos operadores, como da adesão de turistas, que nós hoje já não precisamos de muitos outros eventos, e nomeadamente destes eventos, para o mesmo efeito. E, portanto, temos que saber ler isso. Nós, em 2015, tivemos no nosso território 37 mil dormidas. Portanto, estamos a falar de turismo. Turistas que cá vêm. 37 mil dormidas. Em 2022, tivemos 77.800. Estou a citar de memória, mas penso que é este valor. Quer dizer que nós mais do que duplicamos, um aumento de mais de 110%. O efeito de algumas das nossas estratégias está aí. E, portanto, primeira razão, estamos a falar da motonáutica, primeira razão, financiamento. Segunda razão, mau relacionamento institucional, Federação, Clube Náutico Ribadouro. Terceiro, pesando bem isto, apesar de tudo, em termos de promoção territorial, o efeito que foi preciso incidirmos lá atrás nele de promoção, nomeadamente pelas transmissões televisivas, hoje, felizmente, já não precisamos tanto como nessa altura. Depois então, agora o atletismo. É verdade que o atletismo, conforme sabe, tem N modalidades. Não é? Está a decorrer os campeonatos, penso que europeus de atletismo, e aquilo veio desde o lançamento do peso, ao salto em altura, ao salto em comprimento, às estafetas e tal. E, portanto, uma coisa se estava a referir à prova organizada anualmente pela Associação Desportiva de Ancede, é uma coisa,
A meia maratona de Ouro Verde é outra coisa, completamente distinta. É na mesma, pode dizer, bom, mas é atletismo, se até quisermos chamar marcha, quando vai uma família, a marcha também é uma disciplina do atletismo, mas é a marcha, não estou a falar da marcha enquanto modalidade, a caminhada não é atletismo e está integrada na meia maratona, são coisas distintas, não é? Mas é verdade que quando começamos a perceber lá atrás também que poderia haver problemas, quer de financiamento, quer de relação institucional, é verdade que caiu como uma luva esta possibilidade de termos aqui a meia maratona. O ciclismo pode ser, já tivemos, vários níveis podemos ter também, tem tudo a ver com o deve e o haver, quanto custa e que retorno é que traz. Está bem? Haverá sempre pessoas que gostam, outros que não gostam, temos que respeitar. Agora, do ponto de vista do interesse público, temos a ver quanto é que custa, que retorno é que tem, para dar que tipo de visibilidade e a quem interessa, podemos ver. Termino dizendo o seguinte, mas vou-lhe trazer na próxima reunião, que é a questão dos rallies, que é como eu acho que o senhor diz agora uma coisa, depois esquece, e diz outra que pode ser mais ou menos diferente. É que o senhor vereador, na reunião de Câmara do dia 14 de abril, 14 de abril, diz o seguinte: estamos a promover um rally que vai contra aquilo que nós apregoamos. Estávamos nós, já não se lembra, estamos a promover, isto foi numa reunião, eu vou trazer cá na próxima reunião de Câmara, uma frase sua: estamos a promover um desporto que vai contra aquilo que nós apregoamos. Isto era a propósito do rally, portanto, Terras da Abobreira. Baião, vida natural, que é um turismo de sustentabilidade, e, portanto, achamos que os carros de rally, que não lhe parece que cada vez mais isto tinha tendência para acabar. E, portanto, fica aqui implícito que a Câmara, que tanto defende a sustentabilidade, como é que agora tem aqui o rally, qualquer coisa desse género. 14 de abril. E depois, passado um mês e uns dias, na página Planear Futuro, dizia assim: Rally de Portugal, uma aposta que nos passa ao lado. Hoje, em que assistimos a mais uma edição deste desporto, é importante lembrar que foi uma opção deste Executivo socialista para termos um evento que tanto dinamizava a nossa economia local e que era acarinhado por todos os baionenses. E depois diz mais não sei o quê e termina a dizer: não nos esqueçamos disto. Quer dizer, o senhor um mês antes diz que estamos a promover um desporto, vai contra aquilo que nós apregoamos, contra a sustentabilidade e tal. E depois, passado um mês, mas eu vou trazer na próxima reunião, Sr. Vereador. Penso que respondi às questões todas do Sr. Vereador. Sim. Qual é o Sr. Vereador quer outra vez? Qual é o... Presidente, quer a defesa da honra e quero-lhe responder àquilo que o senhor me perguntou, se o senhor deixar. Sim, sim. Bom, mas ao Sr. Vereador, isto é uma conversa recorrente também. Porque o Sr. Vereador tem usado de forma abusiva, não é? Faz-me uma pergunta, eu respondo-lhe. Se há qualquer coisa que tem dúvida daquilo que eu respondi ou que aquilo que eu lhe respondi não satisfaz, então, tudo bem, acho que devemos esclarecer. Ferir a honra, a sua dignidade, me parece que é nesse sentido, o Sr. Vereador aproveita isto para falar de outras coisas, não é? Basta só o senhor dar interpretações às minhas palavras, que não são a realidade, para já não estar... Não, mas eu posso lhe dar uma interpretação diferente e isso não ser ferir a honra. Mas isso é um problema meu, isso não é só ferir, sou eu. Sr. Vereador, mas olha o seguinte, não há dúvida que nós vemos que em relação a várias situações que aqui falamos, nós nem sempre temos uma opinião
ou uma interpretação convergente. Isso em nada, ainda bem, fere a honra. Se eu lhe dissesse assim, como o senhor diz aos senhores vereadores e tal, são os incompetentes, eu poderia dizer, opá, isso aí é ferir a honra. Se eu enfim, o tratar mal, alguém aqui se tratar mal, enfim, eu teria muito mais razões para defender a honra quando o senhor está permanentemente a suspeitar e a levantar suspeições em relação à minha atuação. Como não é o caso, portanto, eu queria era balizar, porque depois, o que tem acontecido, e o senhor vereador sabe disso, é que, usando essa figura de forma errada, e eu vou deixando, é que depois daqui vai ali e vai falar outras coisas que não têm nada a ver com o que estivemos a falar sequer. E eu até admito que faz isso, que é para depois eu lhe cortar a palavra, que é para depois dizer lá fora, não é? Corta só aquela parte lá do vídeo que lhe interessa, que é para dizer, e não me deixou falar, e corta uma palavra. Isto é que é democracia. E, portanto, eu queria lhe dizer que temos que ser mais rigorosos, eu não preciso de sugerir ao Sr. Vereador que vá ver o que é o conceito de honra, muito menos a legítima defesa da honra, que esse é um conceito que nem sequer se aplica aqui. Agora, às perguntas que eu lhe fiz, pois, claro, como é evidente, portanto, há algum esclarecimento ou de interpelação que tenha feito e que eu não esclareci, enfim, porque o senhor está isso escrito, eu não consigo apontar tudo, e pode haver alguma coisa que eu possa não ter respondido, então aí sim, está bem? Faz favor. Sr. Presidente, antes de dizer o que há a dizer, dizer-lhe só em relação a isto de defesa da honra. Diz no regimento que nós temos 5 minutos para a defesa da honra. E que eu saiba, no regimento não tem lá o conceito de defesa da honra. Cada um interpreta a sua honra como quer. Sr. Presidente, não é, mais uma vez, o senhor pode, e mais, o senhor fica a saber do seguinte, quando o senhor me mandar calar, eu, por um respeito da Câmara e por um respeito ao Sr. Presidente, eu calo-me. Certo? Agora, há uma coisa que o senhor não me vai condicionar, é quando eu entender pedir, eu peço. Se o senhor não me der, o senhor está no seu direito. Mas Mas eu dar-lhe-ei, o Sr. Vereador, é só para dizer que depois não se admire, que eu diga, bom, mas olha, está a fugir ao conceito. Não admiro, e há uma coisa, Sr. Presidente, desde que seja o senhor é que manda na reunião de Câmara, eu tenho que cumprir o que o senhor manda com todo o respeito, e farei sempre isso. Isso o senhor pode ter a certeza, não é? Desde que o senhor me mande calar, eu calmo, não tem problema nenhum. Agora, não é o senhor que me vai dizer a mim o que é a minha honra, quando é que me ofendem e quando não ofendem. Cada um sabe de si. Pronto, é o que fique bem claro. Pronto, e portanto, dizer-lhe o seguinte, Sr. Presidente, em relação a toda a minha intervenção e o que o senhor responde, Sr. Presidente, o senhor faz permanentemente, de uma forma politicamente que eu acho que é maquiavélica, a interpretação do que a gente diz. Acho que é maquiavélico mesmo. Agora percebo algumas citações que o senhor aqui faz. Porque o que nós dizemos muitas vezes, o senhor põe em nós e põe nas nossas palavras coisas que não faz sentido nenhum. E deixe-me dizer-lhe o seguinte, em relação à redundância do urbanismo. Sr. Presidente, quando o senhor não tem aqui ninguém, e respondeu a isso tudo, mas quando chega a não ter aqui ninguém para satisfazer uma curiosidade de um assunto do munícipe, eu pergunto, a gente já sabe que no dia seguinte, ou passado 2 dias, ou passado 3, há alguém que resolve. Agora, no próprio dia, quando os serviços estavam a funcionar, o vereador não estava cá, não havia ninguém que respondesse ao munícipe, ninguém destes serviços. Os colaboradores que aqui estavam não sabiam do processo. Sr. Presidente, era isso que eu lhe queria dizer. Sr. Vereador, muito bem. Pronto. Eu só queria chamar a atenção do seguinte. Muito bem, eu vou-lhe responder a isto também outra vez. Agora eu estou-lhe a fazer aqui esta pergunta. Isto que o senhor acabou de dizer aqui enquadra-se em quê nesta sua intervenção? Na defesa da honra? Não, enquadra-se, sabe em quê? É quem está a ouvir diz assim, o que o vereador lá está a dizer não tem sentido nenhum quando tem, e o senhor sabe que tem, o senhor não quer é dobrar-se a torcer, o senhor sabe que tem, quem não está a ouvir... Desculpe, não, mas desculpe, eu vou outra vez centralizar, eu vou responder a isto. Eu pergunto o quê? Isto em que é que isto é defesa da honra? Desculpe lá. A mensagem que passa lá para fora, com a sua explicação, é que o vereador não sabe o que está a dizer. E o vereador sabe muito bem, toda a gente sabe, e quem anda aqui nos serviços também sabe. Eu vou-lhe dizer pela terceira vez, Sr. Vereador. Pode perguntar, às vezes eu vou responder o mesmo. O que é que isto é para o senhor perceber que um dia destes, quando começar a falar dessas coisas, diz, passa à frente. Porque o que o senhor quer com isto é propaganda. Aquilo que eu lhe tenho a dizer ao Sr. Vereador, que eu lhe vou dizer a seguir, já lhe disse o senhor sábio.
Quer é propaganda. Sr. Presidente. Agora diga, pode ser que diga, agora disse propaganda. Está-me a faltar à honra, se quiser dizer isso. Mas continue, faz favor. Não, porque isso de propaganda, o senhor não há ninguém que o bata, isso aí estamos de acordo. Basta ver o que o senhor diz aí acerca de Baião e eu pergunto, o Conselho está melhor, não está? As pessoas vêm mais para Baião, não vêm? As pessoas continuam a sair, continuam. E o senhor continua a dizer que estamos num Conselho maior, no melhor Conselho do mundo, e por isso a propaganda é com o senhor, não é comigo. Não é? Eu digo que é no melhor, o senhor é no pior. Pá. Não, mas é que eu gosto muito de Baião. Ó, Sr. Vereador. Não gosta mais mas que olha o seguinte, ó, Sr. Vereador, eu vou-lhe retirar a palavra. Está bem? O senhor Singe disse que me queria responder a uma pergunta que eu lhe fiz, faz favor. Senão retiro-lhe a palavra. Ó, Sr. Presidente, deixe-me dizer, não respondeu à pergunta, à nossa proposta de atribuir o valor que íamos gastar na motonáutica às EPSS e às corporações de bombeiros. Não respondeu a isso. E depois, ainda outra coisa, Sr. Presidente, em relação àquilo que vai dizendo, em relação ao rally. Ó, Sr. Presidente, nem sempre quando nós aqui fazemos alguma afirmação ou alguma pergunta, significa que nós estamos contra ou que estamos a favor. Certo? O senhor falou da motonáutica. A gente só por falarmos da motonáutica que é um assunto público, tínhamos que dizer que estávamos contra ou que estávamos a favor. O senhor põe logo na nossa boca aquilo que é. É um facto que nós dissemos aqui. Quando o Clube Náutico não fazia parte, dissemos isso. E continuamos a mesma. Agora, não quer dizer... Não quer dizer que estamos de acordo. Pois. Agora, é um assunto público. Eu na próxima reunião trago aí. Mas olha, ó, Sr. Vereador, mas desculpe. Diga, não tem nada de desculpar. Defesa da honra, fez uma pergunta, já sei o que é. É que o senhor põe nas nossas perguntas uma resposta, e as nossas perguntas são perguntas, e quando perguntamos não quer dizer que nós tenhamos a opinião formada. Estamos outra vez a desconversar. O senhor é que põe depois, nos conota com aquilo que lhe dá interesse conotar-nos. Se reparou, a este propósito eu usei as suas expressões, nem foi as minhas. Diga, mas sobre o quê? Eu usei as suas, do rally, da motonáutica, eu usei as suas expressões. Bom, mas isso não quer dizer que a gente não possamos pedir esclarecimentos à Câmara o que é que este Executivo pretende para o Conselho. Pode, e já o pediu, e eu já lhe respondi. Pronto. E, portanto, a seguir, o senhor tem a defesa da honra. Não me disse aí nenhuma coisa para quem estiver aqui a ouvir. Quer dizer, o senhor quer é... Sr. Presidente... Está bem? Portanto, defesa da honra. Tem mais alguma questão? Não tenho muito mais questão nenhuma. Muito obrigado. Não, tenho uma questão só para lhe responder à pergunta. Faz favor. Sr. Presidente, veja as suas afirmações em notícias de uma entrevista na TSF, há uns anos atrás, acerca da motonáutica, e tem a resposta por causa do impacto na economia. Está bem? Muito bem. Então, mas qual era, já agora? Sr. Presidente, o senhor vai-me desculpar, mas eu tenho que lhe dizer da mesma forma que me respondem a mim. Sr. Presidente, vá ver... E o senhor percebe que é que eu lhe quero responder com isto. Foi como responderam no e-mail, quando eu pedi alguns esclarecimentos acerca do que o senhor disse. Que é, eu perguntei e o que me responderam aos serviços é, Sr. Vereador, vá ver onde o Sr. Presidente disse, onde o senhor disse isto. E agora digo-lhe o mesmo. E isto foi dito numa entrevista sua da TSF. O senhor faça o mesmo. Mas Sr. Vereador, eu já agora, enfim, eu tenho a ideia, já agora, Sr. Vereador, de um valor de 2,3 milhões de euros a 2,5 de retorno para o Rally de Portugal. Tenho uma memória boa. Para o Rally de Portugal. E deixe-me dizer-lhe mais, Sr. Vereador. É que eu cheguei a dizer aqui, nas reuniões de Câmara e da Assembleia, que eu tinha dúvidas em acreditar naqueles valores. Por isso é que nunca puxei por isso. E mais, pedi inclusivamente aqui aos serviços para contactarem com quem fez esse estudo da Universidade do Algarve, penso numa parceria com a Universidade do Minho, e que quando começámos a perguntar ali um conjunto de coisas, enfim, já não foram tão claros. Mas, Sr. Vereador, Rally de Portugal, não da motonáutica. Portanto, o senhor tem que ser correto naquilo que diz. Quanto a assuntos que agora refere aí, e que eu sei bem do que está a falar, obviamente, o senhor terá, da minha parte, em tempo útil, essa resposta. Não é em tempo útil, é em tempo oportuno, essa resposta, está bem? Sr. Presidente, não foi o que me disseram os serviços. Disseram-me que para eu ir ver e que não tinha resposta nenhuma. Não, mas os serviços articulam comigo, Sr. Vereador, não tenha dúvidas. Não veja, por favor, o e-mail que me foi mandado. Mas eu vi o e-mail que lhe foi mandado. É o que eu estou a dizer agora, Sr. Vereador. O que eu lhe quero dizer é que em momento oportuno isso será mostrado, nomeadamente em sede de tribunal, não é? Se lá chegarmos.
E, portanto, não haja dúvidas que tudo aquilo que o senhor pede, e sendo naturalmente enquadrável, tenha resposta a tudo. A outras, como essa, quer dizer, está-me a perguntar a mim uma coisa que o senhor disse, ou alegadamente disse, bom, estamos falados, por isso agora me respondeu aqui, dizer, bom, vá ver, não é? Mas eu não preciso de ir ver, o senhor vai ver na TSF e vai lá ver se foi do rally ou se foi da motonáutica, está bem? E já agora, depois, até porque o senhor se importa com a questão do esclarecimento lá para casa, era ótimo que o pudesse fazer aqui, e até admitir, e eu admito que, eu eventualmente admitir que fosse para a motonáutica e o senhor admitir, afinal enganei-me, não foi para a motonáutica. Depois, ó Sr. Vereador, sejamos claros, ó Sr. Vereador, do urbanismo e da redundância, é conversa, o senhor quer é alimentar esta coisa do urbanismo. Eu faço atendimentos por norma às terças-feiras e quintas-feiras, porque querem vir falar comigo. Mesmo às vezes quando são assuntos que têm a ver com outros vereadores, o que o secretariado faz é, olha, mas isso é um assunto do vereador que tem delegação de competências e parte desses assuntos são encaminhados para o respectivo vereador. Mas há pessoas que querem mesmo falar comigo. Ora, se a pessoa vier cá, mesmo que faça ali, às vezes há pessoas que estão ali embaixo à minha espera, eu posso até nem vir diretamente para a Câmara, ou se vier tenho aqui outras reuniões, eu não o marco. Se quer falar comigo, o sistema de redundância não é tão perfeito, conforme o senhor sabe, que garanta que eu recebo a pessoa quando cá vem. E, portanto, Sr. Vereador, o estar a dizer, mas não tinha ali alguém que... Não, mas sabe o que é que eu quero, Sr. Vereador? É que todos esses assuntos, hoje, todos esses assuntos, depois que eu interpreto como quero, ficou implícito naquilo que eu lhe disse, todos esses assuntos hoje, e eu estou a fazer uma coleção deles, daqueles que nos chegam, porque infelizmente há muitos que não nos chegam, eu tenho pena que não aconteça como aconteceu este senhor, de nos virem interpelar quando tem esse atraso. Porque a maior parte das vezes que há esses atrasos, quando depois vão ver aos serviços, não é assim a maior parte das vezes como a história que lhe contaram. E por isso, está instituído aqui entre nós que estes assuntos, eu que para além do técnico que trata de processo, eu quero que esteja o vereador. E eu próprio. Ultimamente até eu próprio. E como o vereador não está a tempo inteiro e não estava naquele dia, percebe, Sr. Vereador? É por isso que quando o senhor me pergunta a propósito aí de como é que ele tratou, eu disse, desculpem a linguagem coloquial, não está aqui o Sr. Vereador, mas ele vai-lhe dizer na próxima. Porque ele é que tem essa delegação de competências, tem a obrigação de saber tudo da frente para trás, de trás para a frente. E, portanto, não queira misturar as coisas. Redundância é uma coisa simples, é quando as coisas não param no funcionamento só porque, entretanto, uma pessoa não está. Isso está claro e está salvaguardado. Quanto à proposta das IPSS, Sr. Vereador, deixe-nos lá com a nossa gestão. O Sr. Vereador tem lidado muito bem com a relação com as IPSS e com os bombeiros e não tem sido por falta dessa relação e da nossa presença, nomeadamente através de apoios, muitas vezes até sem eles estarem a contar, que nós não estejamos sempre presentes. E, portanto, obviamente um orçamento é dinâmico, não se incomoda que o valor que não vai para a motonáutica há de ser bem empregue também ao serviço dos baionenses. Portanto, chegamos ao final da ordem do dia, antes da ordem do dia, passamos ao período da ordem do dia. Ponto número 1, Plano de Transportes Escolares do ano letivo 2023-2024, proposta, portanto é uma proposta que vem no início de cada ano para ajustarmos àquilo que é a realidade do ano letivo que se aproxima. Não sei se alguém se quer inscrever neste ponto. Sra. Vereadora Célia Azevedo, faz favor. Sr. Presidente, até porque também era, a questão dos transportes também era uma, digamos, constava do nosso programa eleitoral,
e que nos é também cara por isso, continuamos a achar que há aqui percursos longos. É claro que nós no Concelho de Baião temos populações que estão muito distantes umas das outras e não é possível fisicamente juntá-las, como é evidente, mas continuamos a achar, tal como na última proposta do ano passado, quando veio aqui, assim o entendemos, que há aqui percursos que continuam a ser longos e demorados. E o Sr. Presidente também vai dizer que se nós tivermos ideias e alternativas, que as digamos, não é? Ainda há de chegar o dia que, tendo nós manifestado interesse em colaborar, de certa forma, para fazer, digamos, dar aqui alguma chega, que nos chamem também, quando elaboram as propostas, ainda há de chegar o dia que nós sejamos convidados a participar da elaboração de algumas propostas. Porque poderíamos enviar as ideias, com certeza, mas, se me permite, avulso, se calhar não surtirão tanto efeito como discutidas em conjunto e em equipa e com técnicos também, se calhar aqui mais especializados, poderiam eventualmente surgir daqui algumas ideias interessantes. Muito obrigado, Sra. Vereadora, mas eu tenho feito aqui, efetivamente, um conjunto de desafios a que apresentem propostas e nunca pus de parte a possibilidade de, se para fazer essa proposta precisar de apoio técnico, também já o disse aqui muitas vezes. E, portanto, não percebo bem essa interpelação. Há de chegar o dia chegará quando a Sra. Vereadora quiser. Se quiser hoje, eu não mando na agenda da Sra. Vereadora, mas já não vou dizer hoje, isto não é assim tão redundante que eu agora lhe vá dizer, ela vai tratar disso hoje. Mas se quiser hoje ela marcar consigo e a senhora vem, pega na proposta e quer fazer... Deixa só acabar. Se quiser, portanto, combinar com ela e para isso e para todos os assuntos que nós temos aqui na Câmara, não é? Portanto, tudo bem. Sempre dentro daquela matriz sempre dentro daquela matriz que lhe temos dito, não é? Há 9 eixos de desenvolvimento, 171 propostas e depois como se deve elaborar uma proposta, também com as regras todas. Portanto, sempre dentro disso, fica aqui o desafio, mais uma vez, não é só para a educação, é para tudo. Mas eu tenho feito esse desafio desde sempre. Portanto, não percebi bem esta sua interpelação, mas vai-me clarificar, não é? Faz favor. Sr. Presidente, a proposta chegou aqui, certo? Nós, e como já o senhor sabe, não é? Nós não estamos a tempo inteiro na política e não fazemos previsões. Portanto, se estão a elaborar uma proposta, o nosso contributo devia ser solicitado anteriormente, que não foi. Portanto, eu a posteriori, chega aqui uma proposta que já está elaborada, não fomos pedidos nem achados, e sabendo de antemão que até poderíamos dar algum contributo, não fomos pedidos nem achados. Portanto, é neste sentido. Depois perdoe-me também a expressão da minha filha casada. A Sra. Vereadora continua a não perceber. Ou não percebeu aquilo que eu lhe disse. Ou então, enquanto eu lhe estava a explicar, o Sr. Vereador estava ali a dar 2 recados e não conseguiu falar ao mesmo tempo. Mas, bom, Sra. Vereadora, primeiro, conhece o regimento, nós podemos, mesmo em sede de reunião, alterar a proposta, até fazer uma contraproposta. Dir-me-á, mas desde sexta-feira, ou quando é que recebeu a documentação, não dá para preparar. Mas esta proposta é ou melhor, na forma, é 100% igual à do ano passado. Na forma, é 100%, ou seja, a abordagem é exatamente a mesma. Se a senhora vereadora, que gosta desta matéria, tem uma opinião a dar, naturalmente, basta perceber qual é a abordagem de anos anteriores. Muitas das propostas são assim. Dizem, olha, mas nós pegávamos-lhe antes desta maneira ou daquela.
Portanto, esse argumento de me dizer que não está a tempo inteiro, e até parece que aquela proposta só lhe apareceu hoje aqui, não só esta lhe apareceu já há uns dias, como há um conjunto de propostas cuja forma, o conteúdo às vezes altera ali um bocadinho, não é? E aqui claramente, porque é preciso ajustar os circuitos, mas isso torna a acrescentar ao resto. Sr. Vereador, com todo o respeito, nós temos 171 medidas que nos compete a nós, executá-las, que fomos nós que nas propusemos aos baionenses. Quer dizer, não é concebível que para cada coisa que a gente vá agora decidir, eu chame os senhores vereadores a virem dar a sua opinião. Para isso nós temos, mesmo depois de termos as propostas, reunimos todas as quartas-feiras de manhã para afinar agulhas. Portanto, não é cada vez que a gente vai fazer uma proposta, olha, querem dar uma opinião, mas foi isso que eu percebi. Eu não disse isso. Mas a questão, mas é para não haver dúvidas. E agora, se juntar isto ao que eu acabei de dizer, que é dizer assim, eu, olha, gostava de dar a minha opinião em relação a este assunto assim assado. Já lhes fiz este desafio há muito tempo. Recordo-me que o Sr. Vereador, a uma dada altura, diz: mas é que depois nós também não temos técnicos que nos ajudem. Eu disse: o senhor fala aqui com o Sr. Dr. Joaquim Azeredo, chefe de divisão, e o apoio técnico que precisar. Quer dizer, mais do que isso eu não lhe posso fazer. Nós somos executivos, estamos a executar, temos as nossas ideias, não fazemos tudo bem, as nossas propostas podem ser melhoradas. Estou permanentemente a desafiá-los para fazerem, também deem sugestões. Portanto, acho que é um bocadinho fora o dizer que gostaria. Em relação a essa e a todas, basta dizer aos senhores vereadores, assim, olha, eu gostava de dar a minha opinião em relação a estas matérias, assim, está resolvido. Está bem? Muito bem. Então, e portanto reitero aqui, se a senhora vereadora no final quiser combinar com a senhora vereadora, porque podemos trazer agora aqui uma proposta e podemos alterá-la daqui por um mês. Não é? Ela agora tem que entrar em funcionamento rapidamente, mas estamos sempre a tempo disso. Portanto, esta não sei se vai à Assembleia Municipal. Não. Portanto, se nem vai à Assembleia Municipal, porque eu estava a dizer daqui por um mês, e se fosse à Assembleia Municipal já era mais complicado, porque só se pode alterar de X em X tempo. Assim sendo, passamos então à votação. Quem vota contra? Sr. Presidente, a declaração de voto para a ata. Sim. Muito bem. Faz favor. Portanto, vamos abster em relação à votação da proposta. Sr. Vereador, eu pensei que ia votar contra, que eu disse quem vota contra e a senhora vereadora, eu ia seguir, vamos fazer, como? Não é contra. Então pronto, então, quem vota contra, quem se abstém, ok, abstenção com declaração de voto, portanto a proposta é aprovada por maioria e então a senhora vereadora vai fazer uma declaração para a ata. Faz favor. De acordo com o que eu fiz na introdução antes da votação, a nossa abstenção tem a ver exatamente com os pontos que eu disse, por entendermos que haveria aqui circuitos que poderiam ser, digamos que, percursos de menos tempo, portanto, de acordo com o que eu disse anteriormente, poderiam ser reduzidos. Muito obrigada. Muito obrigado. Ponto número 2, apoio financeiro à Fábrica da Igreja da Paróquia de Loivos da Ribeira, festas em honra de Nossa Senhora da Lapinha, proposta. Portanto, é mais uma proposta dentro dos apoios que damos às paróquias para a realização das festas, das respectivas festas. Queria saber se alguém se quer inscrever. Não, punha a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto número 3, Águas de Ouro e Paiva. Empreitada de construção da nova adutora AA 022E.2.1, abastecimento Baião, pedido de emissão de declaração de interesse municipal. Era uma proposta que deveria ter vindo até mais cedo, até porque, enfim, a obra está, não sendo nossa, mas penso que até já houve restrição provisória, já até inauguramos. De qualquer das maneiras, veio só agora, queria saber se alguém se queria inscrever relativamente a este ponto.
Não. Ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Esta sim vai à Assembleia Municipal. Ponto número 4. Minuta de acordo de desenvolvimento cultural entre o município de Baião e a Banda Marcial de Ancede. Proposta. É um apoio também anual. Queria saber se alguém se quer inscrever. Sr. Vereador Paulo Portela, faz favor. Sr. Presidente, em relação a este apoio de 10 mil euros que nós vamos dar à Banda Marcial de Ancede, Sr. Presidente, e o que eu vou dizer é no sentido de que para ambas as bandas do Conselho. Nós achamos que este valor é relativamente pouco comparado com o trabalho que é feito por estas bandas, na área da formação e neste caso de entretenimento até e de que os jovens se fixem nas respectivas freguesias e para além disso, estes 10 mil euros pressupõem, e se eu estiver errado agradeço que me corrijam, que estas bandas têm que fazer 2 concertos incluídos nestes 10 mil euros. E portanto nós achamos que é pouco. Portanto, nós vamos votar a favor, mas achamos que é pouco e achamos que tínhamos que rever isto no próximo ano, uma vez que se nós usássemos para as bandas marciais o mesmo rácio que utilizamos para alguns apoios para algumas associações, em que apoiámos 80 e tal %, neste caso o apoio que estávamos aqui a votar não era de 10 mil euros, mas sim de 40 mil e poucos euros. Portanto, é uma diferença muito grande e, portanto, se umas associações a gente apoia com um orçamento dessas associações em 80% ou mais, porque é que nas bandas marciais que têm o impacto que têm e que no fundo fazem o movimento que fazem nas suas freguesias e no Conselho, porque é que não apoiamos com mais. E, portanto, achamos pouco e daí vamos votar a favor, mas depois vamos fazer uma declaração de voto. Muito obrigado. Ao Sr. Vereador, tudo muito bem. Dizer-lhe em primeiro lugar que para o ano, se calhar, realmente vamos aumentar alguma coisa deste valor, como noutras situações também, mas dizer-lhe outra coisa, Sr. Vereador, eu compreendo que fizesse esse rácio se fosse a comparar 2 bandas filarmónicas, comparasse a banda de Ancede com a de Santa Marinha e houvesse um tratamento diferente, porque comparar com outras associações é um risco muito grande. Cada associação tem fins e propósitos diferentes. E, portanto, não pode estar a comparar uma banda de música, nem sequer com um rancho folclórico, que também é da área cultural, ou de uma fanfarra, muito menos com um clube de futebol, ou com um motoclube. Não há rácios possíveis de se poderem comparar, sob pena de estarmos a misturar alhos com bugalhos. Por exemplo, uma banda gera receita. Ou seja, independentemente das atuações que faz ou não para o município, mas, por exemplo, quando vão atuar a uma festa, gera receita. Um clube de futebol, uma equipa de futebol, quando vai atuar, vai jogar fora, não tem receita nenhuma. Um rancho folclórico, que até é cultura, que eu saiba, por norma, não cobra pela atuação, trocam. Portanto, o que tem havido da nossa parte, em articulação estrita e permanente com o movimento associativo, é que tem havido um bom entendimento e é proporcional ao trabalho e ao seu contexto. Quem não perceber isto, depois faz assim umas comparações que não fazem sentido nenhum, no meu ponto de vista. Portanto, mas reiterar isto, cada associação que recebe aqui é em função do seu contexto, da sua atividade, da sua realidade, gera ou não gera receita, do seu propósito. Portanto, não podemos estar a comparar coisas que são incomparáveis. Muito bem, ponhamos então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Para a ata, a dizer que achamos que o apoio atribuído a esta banda marcial é pouco, bem como a outra banda do Conselho, comparado com aquilo que é aprovado para outras associações. E dado o trabalho também que desenvolvem na divulgação do património e o trabalho que fazem com os jovens e com a comunidade. Muito obrigado. Depois, portanto, minuta de contrato de programa de desenvolvimento desportivo com a Associação Desportiva, Recreativa e Cultural dos Amigos de Ovil, proposta. Queria saber se alguém se quer inscrever.
Ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto número 6. Minuto de acordo de desenvolvimento cultural entre o município de Baião e a Associação Milénio Jovem. Proposta. Queria saber se alguém se quer inscrever. Não. Ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto número 7, fixação de preço para a participação de municípios no passeio sénior com idade inferior a 60 anos, propostas, portanto, a semelhar a de anos anteriores, temos o passeio sénior e a partir de uma determinada idade ele é gratuito e se houver familiares que queiram acompanhar, haver a possibilidade também de poderem ir mediante o cálculo de um valor que lhe está afeto. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Não, ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto número 8. Atribuição de apoio financeiro aos agricultores, criadores de gado, ovino e caprino, referente ao ano de 2022. Proposta, portanto, até para o ano havíamos de alterar aqui este tema não, aqui o título, em vez de, porque o apoio é dado em 2023, mas o valor que nós chegamos é em função das cabeças que nasceram em 2022. Portanto, para não haver essa dúvida, portanto, o Sr. Vereador pediu para falar, faz favor. Dizer que é atribuído no ano seguinte, porque este apoio é exatamente para a vacinação e o animal tem que estar no mínimo um ano nesta exploração. Se não estiver, portanto, não tem direito exatamente ao apoio. Agora, há aqui coisas que podem ser alteradas, mas a razão de, em 23, o apoio de 2022. Não é? Muito bem, é um apoio que damos para a sanidade animal, fundamentalmente, penso que é 3 euros por cabeça, sim, é isso. Faz favor. Eu queria me ausentar porque eu não tenho a certeza, mas eu acho que tenho aqui alguns destes apoios vão calhar, dado que nós estamos também uma exploração animal, vão calhar, portanto, a uma das minhas empresas, portanto, queria me ausentar. E também dizer aqui nesta Câmara que todos os apoios que a Acribaimar possa atribuir a essa empresa, de que somos sócios da Acribaimar, será dado como donativo à Acribaimar, mas como não tenho a certeza e acho que temos aqui algum do nosso gado que vai ser sujeito a apoios, queria-me ausentar, se me der licença. Muito bem, só em 2022... Tenho ideia que sim, Sr. Presidente. Estamos a falar de caprinos, tenho ideia que sim. Não tenho a certeza, porque é muita coisa, não tenho bem a certeza, mas alguns por aí, portanto, para não correr o risco. Muito bem, muito bem. Então, um pequeno compasso de espera. Muito bem, então já sem a presença do Sr. Vereador Paulo Portela, ponhamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Por favor. Ponto número 9 e último desta nossa ordem de trabalhos. Apoio à paróquia de São João de Ovil para a cruz exterior da Nossa Senhora da Guia. Proposta, portanto, conforme podem ver, é uma proposta que aqui vem no sentido de atribuirmos um apoio para, enfim, a cruz renovada que foi colocada, a cruz luminosa lá em cima, na Senhora da Guia, também conhecida pela Santinha. Portanto, há um valor global. Desse valor global que ascende a perto de 3.000 euros, a Junta de Freguesia também de Campelo e Ovil se associou atribuindo um apoio e a proposta vem aqui no sentido de a Câmara assumir o apoio restante e, portanto, era também um assunto que andava aqui há algum tempo a ser tratado, as pessoas iam perguntando, também ficamos satisfeitos, foi possível a colocação lá da cruz. Queria saber se alguém se quer inscrever neste ponto. Não, punha então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Assim sendo, chegamos ao final da nossa ordem de trabalhos. Não há hoje público na sala, de maneira que eu pedia à doutora Isabel o favor de proceder à leitura da ata para a sua aprovação em minuta. O primeiro ponto foi aprovado por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores da bancada do PSD, com uma declaração de voto. Os pontos 2, 3, 4, 5, 6, 7
ou aprovados por unanimidade, sendo o ponto 8 aprovado por unanimidade com a ausência do Sr. Vereador Paulo Portela, por se encontrar ser parte interessante, peço desculpa. E a proposta número 9 foi aprovada por unanimidade. Peço desculpa. Muito bem, punhamos então a aprovação da ata em minuta. Quem vota contra? Quem se abstém? A ata em minuta é aprovada por unanimidade. Chegamos então ao final desta nossa reunião. Agradecer-vos aqui a todos aqui presentes e também àqueles que nos vão ver a partir da transmissão digital. Muito obrigado a todos.